hoje, como eu falei da religião. Então, o país do Brasil, os cristãos, chefe dos cristãos, né? Tem um tempo aí, Salomão, falsidade ideológica, vai ser destruído. Porque estão sabendo o que está lá no Facebook, o que está lá escrito. A palavra do rei é assinada. Como o anjo veio com a balança e a espada e a corrente, ele escolheu o rei do Brasil. E deu carta a todo o país, soldado, exército de todo o país. Os soldados preparados para criar e preparados para fazer a limpeza. Quis escolher o escolho da antiga lei do passado aqui do Brasil. Porque a gente vê os diabólicos. O dinheiro fala alto. Então, todo mundo quer botar coroa, né? É o rei Bisbaceto, rei Valdemiro, rei não sei quem, rei de todas as igrejas, né? Mas o brasileiro e diz que o Brasil está na crise. Tá não. Então, a gente vamos ver as histórias. Eu não converso história, eu converso história que vai acontecer, o país vê e o país do mundo. Todos os comentários no YouTube, se fosse para chegar a uma média de inscrição de todo aqui no Brasil, estava do meu lado. Mas não está no meu lado. Você posta nas redes sociais, todo mundo não está 100 e poucas visualizações. E eu não fui escolhido nas que eu vejo aí, né? Então meus países do mundo, escrito no Google, documentário, não resisto. Você vai lá, se inscreve. Muitos índios escreveram, muito país. Eu não veio para ricar, eu veio para trabalhar. Então, falando naquela época que eu vivia, e ainda vivo, pensando o que acontecia comigo, e agora a casa caiu. Televisão, todos os reportagens já estão sabendo. Todo país estrangeiro já está alegando que é o rei do Brasil. Aí fica no silêncio. Por quê? Falsidade. Usar o nome de um rei do Brasil. O presidente. Qualquer um presidente já está fraudando o nome do rei do Brasil e saia o país pedir dinheiro. O Brasil está na crise. Vai tudo o bolso dele. Porque o rei da República Brasileira, do Banco Central do Brasil, que comanda os bancos da América Latina. Hoje aquilo ali já pertence ao rei. O país já estão sabendo, o país já está dizendo. O Tesouro, como veio trabalhar? Eu veio trabalhar pela nação do Brasil. Pobreza, tristeza e derrota. O rei foi escolhido. O rei, ele é rico. É o rei mais rico do mundo. Do interior. O rei do Brasil, da República Brasileira. Filho de geração, índio Lindomar. Agora botei lá o rei, índio rei Lindomar Alves da Silva, assinado decreto. E não é meu, é da sabedoria de vocês, todo o país, do mundo, e apostar o mundo todo. Eu não me lute como é que você vê lá o vídeo, né? Ninguém vai curtir, tá lá mal muito. Mas o país agora, eles que vê o registro, né? O Ministério Público do Brasil, o Ministério do Pernambuco, ele já sabe. Juiz de custódia já está sabendo, porque não carregaram o caso.
Porque vai ter uma rebelião aqui em Pernambuco. Vai para ter rebelião que tem o país do redor e levando essa carta do registro do Papa João Paulo II, da dependência de Roma e a dependência do Egito, de Israel. Então, é isso aí que eu escrito das mensagens de vocês. Shalom nasce o país. Shalom nasce o reis do Brasil. Halasubra. Relecide-se Wambessá. José do Egito foi governador. Por quê? Foi vendido. O país, eu não sou remencia ou a Messia que o povo crucificar lá em Roma. Eu não gosto de Roma. Né? Tá escrito no registro que é Roma. Certo? Todos os que chegaram têm documento à civilização. Aqui do Brasil. Porque o Brasil é escolhido do mundo, da América Latina. E o país, quer dizer, o Brasil tem um rei. E esse rei, a gente que botar no lado dele, e botar ele na cadeira e ministrar o Brasil. É assim, não é político, não. Essa carta está levando para o mundo todo e o país quis saber que tem o rei do Brasil. E o rei, ele não gosta de religião. Ele veio trabalhar para tirar a sujeira do Brasil. Fazer um novo Brasil mudar. O Brasil da pata na natureza. Né? A natureza dos animais. O homem casado com outro homem e mulher casada com mulher. Nas igrejas cristãs aqui no Brasil, só vê o comentário. E eu vivo assim, estudando os anais, o que aconteceria do rei que chegou aqui no Brasil. O Brasil virou São Gomorra. E o país, quando nomear o rei, o país já conhece que o Brasil é São Gomorra. E o rei vai fazer a limpeza. Quando os profetas chegou. E todo o país que a gente vive aí, é tudo, não vê uma sujeira. É tudo limpo. Né? Então a gente aconteceria o futuro do Brasil como o rei sumir. Porque ninguém quer curtir. Porque já sabe que a história, o meu pai, de geração do rei do Brasil, e de geração do rei do país de vocês que curtir essa mensagem. Agradeço vocês e ter um canal aberto para todo o país. Escreve no Twitter, escreve no Google, né, que é o nome do rei. 10 já escreveram Assembleia de Deus de Pernambuco. Agradeço todos da Assembleia de Deus. Foi ali que Deus, o Deus dele tiraram das mensagens. Hoje não sou dessas mensagens que o povo vê. Se o Deus do país daqui do Brasil se revelasse, não, tem um rei no Brasil. Não. Ele não é um espírito para descobrir. Ele não é nada. Essa palavra veio de fora do país estrangeiro e eu resisto. Não, esse registro aqui é de um rei. Sem código, não tem estado. Ele é o rei do Brasil. Está lá o Brasil bradão em cima do registro. É aí que a marcha vai começar. A casa caiu. Caiu por falsos profetas e falsos, como diz o meu país. Falsos profetas e ser iluminado. Os espíritos de dinheiro, espírito que fala aí, o dinheiro fala alto, mas não sabe dar um vento tesouro. Então o país escolheu escrever
no canal, no Google, né? Que vocês no país estrangeiro, eu gosto de curtir, né? Como eu vou assumir estrangeiro no meu redor que fala brasileiro e fala estrangeiro, e o rei, não vou nem dizer, quando o rei vem, ele vem com copeiro, vem escrivão, vem com todo o país se apresentar o melhor tesouro do país. E o país vai iluminar o melhor tesouro que vai cobertar o Brasil. Agradeço a vocês e vou entrar em ação.